Olá pessoal, iniciando mais um episódio do canal Alimentando Corações, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Hoje tem uma convidada mais do que especial. Estou falando da doutora Socorro França e quero agradecer muito a senhora ter atendido nosso convite, doutora. Que a doutora Socorro França, ela dispensa qualquer apresentação. Aqui o currículo dela já todos conhecem no nosso estado quem é a doutora Socorro França. Graduada em Direito, Economia e Administração. São 60 anos de serviço público. E se tem alguém que tem referência do zelo pelo que é público é a senhora. Quero agradecer muito a senhora ter atendido nosso convite. Eu queria que a senhora pudesse aqui dar as boas-vindas para as pessoas que irão nos assistir. Ai, que com muito prazer, Aglailson, eu fiquei muito feliz quando recebi esse convite para traçar exatamente essa história de vida, esses sonhos de quem acredita que tudo pode dar certo. A luta que se tem em serviço público é algo assim que me encanta. Aliás, é só vivida em toda a minha vida, em toda a minha existência, com 80 anos de idade, serviço público, que eu acho que se doar, criar políticas públicas assertivas, democráticas e republicanas é tudo que um país quer para ter o seu desenvolvimento humano. Geralmente as pessoas falam muito em crescimento, eu falo muito em desenvolvimento, porque ele arrasta as pessoas. E eu creio que o Brasil ele está passando uma quadra maravilhosa. Nós estamos vivendo um momento de inclusão no país, de respeito às pessoas. Como diz a nossa Constituição, nós todos somos iguais, independentemente de sexo, de cor e de raça. Isso significa dizer que nós temos que incluir a todos para sermos uma nação desenvolvida. Nós estávamos conversando aqui, pessoal, sobre a trajetória da doutora Socorro. E ela me falou que a origem da sua militância, da sua opção pelo público, foi dentro da igreja. Sem dúvida. A senhora disse que foi muito discipulada por Dom Fragoso. Foi. A sua origem é na JEC, na Juventude Estudantil Exatamente. Católica. A minha foi na Pastoral Operária, também... Na JOC. Não, Não, na época. Pastoral Operária, PO. É porque você é mais novo do que eu, porque na Sim. época era JOC, Juventude Exato, Operária depois, Católica. Exato. Depois foi a Pastoral Operária. Inclusive, tem um mártir da Pastoral Operária chamado Santos Dias da Silva, que foi um operário metalúrgico que foi morto em São Paulo no início dos anos 80, numa greve dos metalúrgicos de São Paulo. E aqui nós tínhamos, na Pastoral Operária, muito apoio de Dom Aloysio Lochaide. Né? E também do nosso bispo, eterno bispo auxiliar aqui, Dom Edmilson. Que também Aí nos ajudava Vivinho, muito. maravilhoso, lúcido, um abraço enorme para cheio de- ele. Então, do Edmilson, a nossa sede era ali, doutora Socorro, ali no Jacarecanga. E o Jacarecanga ali tinha um berço operário que se iniciava ali e no Carlito. Foi ainda a origem do movimento, a retomada do movimento sindical aqui no nosso estado. Então, a sua origem foi na igreja. Foi. Então a senhora carrega muito esses valores ainda humanos que a igreja, as organizações das pastorais sociais nos ensinaram. Sem dúvida. Eu, inclusive, me emocionei sexta-feira passada, porque eu fui homenageada pelo MST e me recordo muito do passado, e me recordo da igreja. Aos 12 anos de idade, eu comecei na Igreja Católica a fazer um trabalho social, 12 anos de idade. E na época nós tínhamos a Juventude Estudantil Católica, que era a JEC, a JUC, que era a Universitária Católica, a JOC, que era a Operária Católica, a JIC, que era a Industrial Católica. Enfim, a juventude era dividida de acordo com a sua categoria. E eu queria muito já estar na JEC. E o nosso arcebispo era o Dom José Delgado, um paraibano, e que me acolheu com muito carinho, e ele criou então a pré-JEC, para poder os meninos antes de 15 anos irem para a pré-JEC. Eu comecei na pré-JEC. Quando eu fiz 15 anos, eu fui para a JEC e fiz muito movimento, o movimento dentro da igreja. A igreja resgatou a minha vida, como eu se digo assim, quando eu digo resgate, a minha vida espiritual. Então, eu creio que cada jovem, todo jovem que de repente está se sentindo sozinho, solitário, entra na depressão, eu digo, olha, só a igreja vai procurar resgatar toda a alegria de vida para você, porque foi onde eu encontrei tudo isso. E aí eu comecei a
me perceber dentro da Igreja Católica e fazendo o trabalho social. Eu caminhava, na época, o arcebispo, como eu disse ainda há pouco, era Dom José Delgado. E o bispo auxiliar era Dom Fragoso. Dom Fragoso. E eu caminhava com o Dom Fragoso, ele com aquela sandalinha de São Francisco e aquela bata preta comprida, e a gente caminhava em todas as comunidades lá em São Luís. Eu me lembro muito bem de um bairro chamado Lira, que ficava atrás do cemitério. E a gente fazia as caminhadas, conversando com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que moravam em palafitas. Sim. Muita pobreza no Maranhão, e infelizmente, embora a gente tenha tido um presidente da República maranhense, mas a pobreza ainda continua por lá. E então a gente andava muito nas palafitas, nos bairros e assim por diante. Então isso foi me entusiasmando de uma forma tal, me entregando de uma forma tal, e que eu me agigantei espiritualmente e também como uma militante estudantil. E aí fui para Grêmio Estudantil, e lá no Grêmio Estudantil nós criamos a Casa do Estudante na Rua São Pantaleão, ainda está até hoje nos batentes lá, tem a mão do presidente e do vice-presidente. O presidente era Luiz Rocha, que depois foi governador, eu era vice-presidente, nós colocamos a nossa mão no cimento para ficar gravado naquela época. Isso em 59, 60, não, acho que é 57, 58, e foi toda uma luta. Infelizmente, 64, aí, antes disso, 62, as mulheres ainda eram relativamente incapazes no Brasil. Somente em 26 de agosto, que as mulheres, com o Estatuto da Mulher, ela passou a ter a capacidade igual ao homem. E eu tive que ir para a faculdade, tive que pedir permissão para meu pai para poder estudar. E aí fui para a JUC, Juventude Universitária Católica, sempre com essa luta, com essa... E aí, então, veio 64, foi um ano muito difícil para todos nós. Imediatamente, toda a ação católica foi desmantelada, toda ela. Só sobrou a Caritas, eu me refugiei para as Caritas. Minhas amigas, eu tenho amigas que eu nunca mais vi, como a Maria de Jesus. Disseram depois, eu não sei, porque a gente não tinha... Era tudo muito escondido. E naquela época não tinha transparência nenhuma, que levaram ela para voar e de lá soltaram ela lá de cima. Eu sei que muitas amigas eu perdi nesse decurso, amigas de luta na igreja, na ação católica. Quando acabaram, eu fui para Caritas e fiquei algum tempo lá, até que o Dom José Delgado foi preso e veio para a 10ª região. E aí também eu vim com ele. E ele aqui teve um infarto, depois foi para a casa dele, para o estado dele, e lá ele faleceu. E então nós ficamos todos assim completamente desorientados na época, mas desorientados que rumo tomar. Mas dentro de nós havia toda uma força, havia toda uma vontade da gente continuar a luta pela democracia brasileira. E aí foram anos e anos de luta. A senhora falou aqui, a própria história viva aqui no meio de nós. E a sua vitalidade, seu ânimo nos engrandece muito. Então, passar por aqueles anos da ditadura foi um ano muito duro, um ano de chumbo. Nós perdemos uma geração de jovens. Sem dúvida. Que poderia ser contribuído muito com o país. E aqueles jovens, eu digo que muitos que foram torturados e mortos são verdadeiros patriotas. E hoje, grupos fascistas se denominam patriotas, que não tem nada de patriotismo. Na verdade, é o inverso. São entreguistas que não têm nenhum interesse em defender nem o povo brasileiro e nem a nossa pátria, nem as riquezas do nosso país. Mas, assim, sobre esse período que a senhora começou a relatar, esse ano faz 60 anos da ditadura militar no Brasil. Exatamente. E não existe ditadura branda. Toda ditadura é ditadura. Nós somos democratas, defendemos o Estado democrático de direito. A senhora falou, começou a falar da Constituição. A nossa Constituição considera uma das mais avançadas do nosso país. Né? E aí, de saudosa memória do presidente do Congresso Nacional, Ulisses Guimarães, conduziu, e aquele discurso dele de assinatura da nossa Constituição, que nós devemos ter nojo e ódio da ditadura, porque nós somos democratas. Então, como é que a senhora, esses 60 anos que a gente hoje lembra da ditadura, a senhora vivenciou esse período, a senhora já começou a relatar. Como é que a senhora vê hoje, quando vê grupos de pessoas defendendo a volta da ditadura?
Com muita tristeza. Primeiro, essa polarização que está existindo atualmente, a gente tem que começar a esclarecer e falar. Portanto, eu estou muito feliz aqui nesse podcast para que a gente possa dar o testemunho. Veja bem, eu fazia faculdade de Direito na Universidade Federal, 1969. Me recordo como se fosse hoje, vários companheiros presos dentro da sala de aula. A gente assistia a aula, todo mundo com medo, com temor, porque sempre tinha alguém escutando o que a gente ia falar, como se lutar pela liberdade fosse um crime. Exato. Porque o que a democracia nada mais é do que lutar pela liberdade de um povo. Então, lutar para que essas pessoas sejam reconhecidas como elas são. Então, a liberdade, a inclusão, a dignidade da pessoa humana com a inclusão é tudo que nós queremos num regime democrático. Tomar o poder pelo poder apenas para dizer que, olha, tem que cantar na cartilha que eu quero, isso não é, na realidade, liberdade. Qual é o ser humano que não gosta de ser livre? Então, o que nós lutamos foi pela liberdade. Isso que aconteceu foi algo assim que eu considero de monstruoso, porque eu assisti colegas meus, e é por isso mesmo que nós hoje estamos trabalhando com a memória e a verdade, para que a gente possa mostrar todos os cantos de tortura que nós temos. Aqui em Fortaleza, nós estamos agora montando um projeto na Secretaria de Direitos Humanos, onde nós vamos colocar, já fizemos até o tempo de cooperação técnica com a Secretaria de Cultura, para colocar a placa e dizer, olha, aqui foi torturado, aqui foi campo de tortura, e tivemos muitos campos de tortura. E é preciso mostrar para essa meninada, para a gente evitar essa polarização. A juventude tem que saber o que aconteceu em 64, tem que saber isso e anos subsequentes, tem que saber o que foi um AI-5 na nossa vida. Exato. Tem que saber uma Constituição de 67, depois dizendo que teve uma de 69, um emendão que veio da mesma forma. Somente Ulisses Guimarães, que na realidade, junto com a Assembleia Constituinte que nós tivemos, eu gosto sempre de resgatar a história, nós tivemos uma Assembleia Constituinte formada pelos notáveis, e teve um cearense que já não está conosco, está com Deus, de onde ele veio, que é o Paulo Bonavides. Sim. Paulo Bonavides, ele foi muito forte, um grande constitucionalista, não reconhecido no Brasil por conta desse regime de recessão, era reconhecido na Europa inteira, mas aqui no Brasil não era reconhecido porque ele era libertário, lutava pela liberdade, pela democracia, e então foi criada uma Constituição, que é essa de 88, considerada como uma Constituição cidadã. Nós tivemos grandes resgates, e um dos maiores de todos eles, que é uma Constituição com feitio parlamentarista. Exato. Porque o controle social está lá em toda a política pública. Está na segurança pública, está no meio ambiente, está na educação, está na saúde e assim por diante. Isso que eu considero uma Constituição democrática, é onde a sociedade civil também se prepara para dizer o que é melhor para a sua sociedade. Então, eu considero grandes avanços, e como você me fez a pergunta, Grailson, nesse agora, 2024, essa polarização que se tornou no Brasil, como é que a gente vai conseguir mostrar isso? Tem que se mostrar onde? Para o jovem. É dentro da escola. É por isso que nós estamos com esse projeto, caminhando, nos organizando, para que a gente mostre, já começamos, inclusive, para que a gente mostre para os alunos o que aconteceu, para que nunca mais aconteça. É preciso mostrar que não é pela violência, pela morte, pela força, pela recessão política que a gente vai construir um Brasil melhor. Muito pelo contrário, é pela inclusão, é pelo respeito ao ser humano e pelo desenvolvimento do ser humano. A senhora colocou uma questão que para mim é fundamental, que é a questão da juventude. Como lidar, como esclarecer a juventude desse período? Porque essa juventude hoje é disputada pela extrema-direita, e você vê muitos jovens sendo arregimentados para a extrema-direita. E esse projeto, que eu chamo de projeto neofascista, ele não é só aqui no Brasil. Você vê, por exemplo, o Milei ganhou uma eleição lá na Argentina, você viu a ascensão, a tentativa de impedir a posse do Biden nos Estados Unidos. Você tem isso, hoje eles têm uma organização internacional. Na Hungria,
Na Itália, uma extremista ganhou a eleição, a primeira-ministra na Itália. Então, é um projeto hoje globalizado da extrema-direita. E os jovens são os alvos. Você tem, se você não tem mais, você tem os meios de comunicação, as fake news que tentam atrair esses jovens. E aí, casado, tanto a sua origem como a minha, que é da igreja, de uma igreja que dialogava com os pobres, que tinha um trabalho social, hoje as igrejas neopentecostais também são braços dessa linha ideológica da extrema-direita. Como é que a gente consegue dialogar? Eu acho que a esquerda peca muito, os democratas, a esquerda, a centro-esquerda perde muito espaço de diálogo com a juventude. Sem dúvida. A encíclica do Papa João XXIII, que fez a opção para os pobres, naquela época foi extremamente importante para que a igreja pudesse mostrar qual era o papel. Porque a gente veio de uma época em que a igreja tinha dominação. Exato. Ela mandava, ela dizia, ela disputava. E o Papa João XXIII, que para mim foi um dos maiores papas que nós tivemos, ele mostrou exatamente que a Igreja Católica, a opção dela era pelos pobres. E aí a gente vem nesse trabalho. Então, eu creio mesmo que se nós começarmos a alertar aqueles que, como a gente sempre diz, o jovem é o futuro, então aqueles que têm o futuro, eu creio que a gente possa minimizar essa ação, que eu sei que isso é um projeto internacional, exato, mas cada país fazer o seu trabalho, porque essa dominação diz, hoje, aí vamos voltar para o outro lado, a facção, ela vem, é um projeto internacional, mas a gente tem como combater. Exatamente. A gente tem como minimizar essa ação deletéria. Sim. Aí a mesma coisa é essa ação neofascista. Então, eu creio mesmo que a gente possa fazer esse trabalho junto à juventude. Como fazer esse trabalho junto à juventude? A cada um que tenha digamos assim, o leme da história, do seu trabalho, deva ser o timoneiro dessa história. Está lá, Secretaria de Direitos Humanos, vamos fazer, qual é o projeto que você tem para isso? Meu projeto é esse, é para o jovem do campo, é para o jovem estudante, e assim por diante. Tem que ser a partir deles. É como eu falo sempre, como é que a gente vai conseguir minimizar a violência doméstica? Não é chegar no adulto e dizer, não faça isso. É lá na criança, a gente começar a partir daí, dizer, meu filho, papai e mamãe são iguais. A educação é compartilhada. Hoje as leis existem. Não existe, Aglailce, nenhum país que tenha tanta lei avançada sobre a violência doméstica como tem o Brasil. Agora, o que precisa é ter conhecimento, precisa se reconhecer e precisa que, na mais terna idade, eles entendam que não é mais papai que tem que sentar na cabeceira e tem que mandar em tudo, é papai e mamãe. Aí sim, isso vai ir ficando no imaginário da criança e ela vai se criando, como se dizia antigamente, ela vai crescendo com esse entendimento de que todos dentro de casa compartilham. A senhora colocou uma questão importante, que é a luta das mulheres. E a senhora relatou no início da sua fala de que teve que pedir a permissão dos seus pais para poder entrar na faculdade, cursar o curso de Direito. Quando a senhora também ingressou no Ministério Público, no Serviço Público, também sentiu muito preconceito? Olhe, eu me inscrevi para fazer o concurso, e veja só, não é só o preconceito de ser mulher, do sexo. Eu vim do Maranhão. Eu me recordo, vou contar essa história que eu já contei em todo lugar, portanto eu vou contar essa história. Eu me inscrevi para fazer o concurso. Primeiro eu me inscrevi para ser juíza. O conselho não aceitou por ser mulher. Aí eu me inscrevi para ser promotora. Consegui, que eu já estava sabendo como era, eu consegui fazer o concurso, porque tinha primeiro uma aferição. Aí eu fui fazer o concurso. Era aquela história. Eu vim de lá e puxando a cachorrinha. Ou como a gente diz vulgarmente, né? Puxando a cachorrinha, porque eu tinha que chegar aqui e tomar o meu espaço e, a partir daí, começar a trabalhar. E, então, eu me inscrevi e fui estudar. Estudei muito, muito. Tanto prova que pertinho eu praticamente tinha tempo sequer de trocar roupa, a não ser fazer meu asseio.
era só estudando. Porque eu sou focada. Quando eu digo vou fazer algo, vamos fazer algo. Foi assim que eu aprendi. O que aconteceu? Tinha uma prova chamada prova do júri. A gente tinha que, dentro de 10 minutos, pegar o processo e condenar essa pessoa. E eu sei que me lembro que eu peguei o processo e condenei, dentro de 5 minutos o homem já estava condenado. De repente, disseram, meu Deus, ela é do Maranhão. Ou ela está emaconhada, porque tem muita maconha no Maranhão, e lá a gente chama de amba. Ou é porque ela é macumbeira, porque no Maranhão tem muita macumba. Então, havia todo esse tipo de rejeição. Intolerância de tudo que é tipo. De tudo quanto é tipo. E mulher, tu imagina. Eu sei, meu amigo, que no dia que foram anunciar a Procuradoria-Geral de Justiça, que naquele tempo não era Justiça, era do Estado, naquele tempo foram anunciar o resultado do concurso, a sede do Ministério Público era ali na Barão do Rio Branco, 1200, onde era o antigo Tribunal de Justiça, que está fechado hoje lá, que está no Cambeba. E era no fundo do corredor, tinha umas salas lá que servia o Ministério Público. Aí foram anunciar. E alguém me disse que não iam me dar o meu lugar que eu merecia, porque eu era mulher e porque eu tinha vindo, era forasteira, tinha vindo do Maranhão. E aí, quando eu tomei conhecimento, o que é que eu fiz? Liguei para o Jornal O Povo. Tá? Eu já gravei o memorial, tá? Essa conversa está lá, no memorial. O Jornal O Povo já gravou. E aí, eu liguei para o Jornal O Povo e disse, mande um repórter e um fotógrafo para cá. Contei a história. Quando eles riscaram na porta, era 5 horas da tarde, nunca me esqueci. Eu dei um salto, que pulei em cima de um birô, que eu não sei como até hoje, mas novinha, né? Aí dava para saltar. E aí fiz meu discurso, dizendo que tinha vindo, que tinha sabido tudo. Eu sei que depois dessa história, do meu discurso e das fotos, saiu o resultado. Maria do Perpétuo Socorro França Pinto, primeiro lugar no concurso para promotor de justiça. Por isso que eu fui para Alto Santo. Mas eu fui naquela garra, na certeza. A gente conversava aqui nos bastidores sobre o Alto Santo. A opção da senhora foi ir para Alto Santo. Alto Santo porque... E numa época de muito conflito, de pistolagem. Exatamente. Foi para enfrentar uma pistolagem de 2 famílias que estavam se matando naquela zona jaguaribana. Enfrentei muita coisa, a morte daquele prefeito do terceiro, com a família dele toda no posto de gasolina. Enfrentei tanta coisa ali dentro, derrame de dinheiro falso, um monte de coisa. Mas lutando, eu acredito na vida. Eu não vim passear. Se eu trabalho até hoje, com essa idade que eu tenho, eu já entrei por rumo dos 81, e com essa vitalidade que eu tenho, porque eu tenho a certeza de que eu não vim para me mostrar no mundo. Eu vim para trabalhar, para produzir, para fazer algo enquanto esteja aqui. Eu disse, e às vezes as pessoas discordam do que eu digo, olha, velho não tem futuro, quem tem futuro é jovem. Velho tem presente. Então é nesse presente que eu batalho, que eu luto, que eu tenho vontade que as coisas aconteçam. Isso que a senhora fala vai muito da nossa origem, que é o servir. O servir. Eu sei que eu vim ao mundo para servir, que eu poderia dizer assim, não, talvez ela esteja necessitando de recursos para sobreviver. Eu estou aposentada do Ministério Público, eu estou aposentada da universidade, eu passei 33 anos ensinando. Então eu tenho como sobreviver. Por que eu estou na luta? Porque eu creio que ainda posso fazer alguma coisa. Eu creio que tenho experiência para fazer e ajudar e auxiliar quem está no comando. Daqui a pouco eu quero voltar sobre a senhora é uma das maiores defensoras da nossa Constituição. Mas eu quero também a dona Socorro como mulher, mãe e avó. Como foi conciliar isso tudo? A sua ação como servidora pública, a sua ação como esposa, mãe, né? Como foi conciliar essa situação toda? Bom, não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, que nada é fácil, mas se você for obstinada, eu me recordo, a minha filha, que é promotora de justiça, que hoje trabalha com questão de violência também, ela puxou muito para mim desse lado, ela vai fazer 56 anos. E eu me recordo que eu colocava ela, pequenininha, aqui do lado, como a gente carrega menino antigamente no interior, e botava ela aqui na minha cintura e ficava despachando os processos aqui no cartório. E ela aqui comigo aqui, e eu lutando. Eu tive 4 filhos. O mais novo tem 48 anos de idade. Eu tenho 7 netos e tenho um bisneto.
Não foi fácil, não foi fácil. Perambulando pelo interior do estado, aqui mesmo, trabalhando no MP, sendo procuradora-geral, que foi outra coisa também, que como mulher, em 94, eu coloquei meu nome para chefiar o Ministério Público, e era uma instituição machista, e eu consegui ganhar em primeiro lugar, e depois eu gostei, e aí fui 5 vezes chefe do Ministério Público. Em toda eleição eu ganhava o primeiro lugar, porque eu levava proposta. Não é porque era bonita e que nem sou, não era nova porque nem sou, mas na realidade eram propostas factíveis para mostrar isso aqui vai ser feito, e era feito e era mostrado que era feito. E as pessoas precisam disso, é de credibilidade. Quando vê que a pessoa passa essa ideia e faz com que as coisas aconteçam, não tem quem não escolha. Esse foi o meu grande desafio. Mas, casada, eu fiz agora 58 anos, 58, eu até perco o tempo. Já está perto dos 60 anos de casada. Não foi fácil, mas um marido maravilhoso, extremamente compreensível. Mas por quê? Porque eu sempre dizia das dificuldades e conversava sobre o meu trabalho. Embora ele seja engenheiro, e lá em casa todo mundo da área do direito, os netos seguiram tudinho. Aí, todos eles, graças a Deus, aí já tem um bocado formado. E aí, eles aí lutando também do mesmo jeito, eles ousam em sonhar, e tem um, inclusive, que está indo morar em Genebra, ele vai fazer o mestrado em Genebra agora, o Gabriel, e então, todo voltado para a área dos direitos humanos. A senhora falou da sua filha, também que seguiu o mesmo caminho que Mesma coisa. Mesma coisa. Nós temos aqui um canal chamado Gente que Transforma. E geralmente a gente vai até alguma comunidade pegar experiências de trabalho comunitário, de trabalho social. E a maioria são mulheres que estão à frente desses trabalhos comunitários. A grande maioria são mulheres. E elas sempre falam que isso se deve muito, a referência dela é a mãe. Não, eu fiz isso porque minha mãe já fazia isso não de maneira consciente, mas fazia, chegava os vizinhos, ela dividia o que tinha em casa. É porque minha mãe fazia aquele trabalho de atender a comunidade. Então, a mãe sempre é uma referência e vai passando de geração em geração. Sem dúvida. Aí uma outra coisa que eu queria abordar com a senhora, o papel da mulher na política. Que isso, como eu falei, se você pegar a base do trabalho social, são mulheres que estão à frente. Quando você transporta isso para ocupar os espaços de poder político, aí são os homens que têm a maioria, a grande maioria. E as mulheres ainda estão lutando. Inclusive, tem partidos que estão sendo ameaçados caçar os parlamentares aqui, já foram caçados em primeira instância, já está no TSE para ser julgado, porque burlam, inclusive, algo básico, que é a cota de participação das mulheres nas eleições. Então, as mulheres precisam muito ainda galgar, lutar para que ocupasse seus espaços. Ela faz o trabalho social, mas isso não, às vezes, não tem essa representatividade nos espaços. Como é que a senhora vê isso hoje? Eu vejo com um futuro muito promissor. Em primeiro lugar, nós só temos 2 anos de emancipação. A mulher até pouco tempo não estudava, não podia estudar. Certo? Outra coisa também, a única coisa que ela tinha que fazer era flores, tocar piano, se fosse rica, se fosse pobre, era fazer flores, alguma coisa dentro de casa, se preparar para ser mãe. Era a única coisa. E quem podia estudar... Desculpa estar interrompendo a senhora, mas assim, não tem como não lembrar da lamentável capa de uma revista citando a fala do ex-presidente... e aqui me permita chamar de golpista, porque golpeou a primeira mulher presidente dessa república, Michel Temer. É verdade. De que a mulher dele era bonita, prendada e do lar. E do lar. Então, essa concepção, infelizmente, ela ainda existe até hoje. Até hoje ainda existe, eu sempre conto uma historinha, porque eu nasci assim, nesse berço. Dia de domingo, vamos comer uma galinha cabidela, bota na mesa. Quem primeiro tira o pedaço? O marido? O marido que está na cabeceira. Exato. E o último ator era o caçula. Geralmente ficava com o pé, ficava com a costela, com o pescoço. Então, são práticas tão comezinhas que a gente diz assim, puxa vida, isso é um ambiente, era um ambiente. Não se muda a história de uma geração de uma hora para outra. Essa violência política que existe, ela vai se acabar.
Daqui a pouco, é claro, você ainda é jovem, você vai ver, eu não irei, mas daqui a pouco a mulher vai dominar a política no Brasil. E a mulher, ela tem um senso. Eu estou falando aqui, por favor, não quero que ninguém me entenda que é porque eu seja mulher e esteja aqui nessa defesa intransigente. Não é, não. Mas veja só, como a mulher, Deus deu a ela a maternidade, ela só pensa nos filhos. Ela só pensa no futuro desses filhos. Ela só pensa no futuro. O senso de proteção. Pronto. De querer o melhor para... O melhor para o futuro. Eu fico me perguntando o que vai ser do meu bisneto. Eu me pergunto muito, sabe? Então, e aí a gente diz o seguinte, gente, isto tudo vai mudar, porque quando a mulher assumir o poder político, ela vai ser muito, não é, eu não quero ofender, mas ela vai ter um critério diferente. Ela vai ser aquela pessoa que está pegando aquele orçamento para gastar no ano com muito cuidado e com prioridade. Ela vai, sem dúvida nenhuma, ela vai ter muito mais zelo por tudo. Por quê? Porque instinto maternal, ele nos leva... É a mesma coisa dentro de casa. O nosso orçamento dentro de casa, como é que nós vamos fazer? Vai faltar alguma coisa? Eu creio que essa violência política, a tendência dela é diminuir. Hoje a senhora já foi secretária de Proteção Social, Cidadania, Mulheres, uma secretaria que juntava todas essas pautas. Hoje a senhora está à frente da Secretaria de Direitos Humanos. Participei já de alguns eventos do governo com a sua presença e a sua definição de direitos humanos é fantástica. E eu queria que a senhora pudesse dizer para as pessoas que irão nos assistir o que é direito humano, o que são direitos humanos. Bem, eu iniciaria dizendo que é direito à vida. Exatamente. Não existe um bem maior no mundo do que a vida, porque nós vemos dele que nos concedeu. Eu sempre digo, falo aquilo que eu aprendi com médicos. Nós somos um milagre de Deus, porque foram 5 milhões, se eu não estou enganado, de espermatozoides para fecundar um óvulo. E esse óvulo somos nós que estamos conversando aqui agora. Nós somos um milagre de Deus. Então, é direito à vida. Nós temos 3 pilares. Isso aí é uma coisa básica dentro dos fundamentos dos direitos humanos. Nós temos 3 pilares, que é a liberdade, que é a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Quando eu falo de dignidade, eu me emociono, porque eu fui ouvidora do Estado nos anos de 1987. 87, Socorro, foi. 86, 87. E me recordo de tanto ouvir as pessoas, o que mais eu escutava era que eu não tinha documentos. Em um ano, Aglailson, o Caminhão da Cidadania, foi quando a gente iniciou com o Caminhão da Cidadania, com a Casa do Cidadão e posteriormente com o VAPS e VUPS, nós conseguimos tirar quase 2 milhões de documentos no estado do Ceará. Tu sabe o que é que significa isso? É que o menino não estava na escola porque não tinha certidão de nascimento. É porque o idoso não se aposentava porque não tinha certidão de nascimento. Antes da Constituição de 88, olha o que o Ulisses fez por nós. Era paga a certidão. Não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para ir para cartório para pagar. Hoje é gratuito. Então, a certidão começa, a capacidade civil do homem começa com a certidão de nascimento. Aí ele começa a tirar todos os documentos que ele tem. Então, isso que é dignidade humana. É dar ao ser humano todos os direitos que ele tem, mas ele só pode ter direito se ele tiver capacidade civil. E ele só tem capacidade civil com um ato simples e simplório, que é com a certidão de nascimento. E aí as coisas começam e continuam, sem dúvida. Hoje nós temos, por exemplo, isso é uma crise internacional, a migração que nós temos hoje no mundo. O que tem vindo para o estado do Ceará, porque as pessoas não se percebem, nós temos muitos refugiados. Nós temos uma migração muito forte, não em Fortaleza, por incrível que pareça, mas no interior do estado. Agora mesmo nós fizemos uma conferência da migração do refugiado e do apatridia, e que nós conseguimos levar quase 300 pessoas para essa conferência e indicar 8 pessoas para Brasília,
para que pudesse nos representar o Estado do Ceará. Nós precisamos ter uma política pública migratória no Brasil, e a gente não tem ainda. Nós temos um decreto que diz que a Polícia Federal recepciona, e a gente não tem. Graças ao nosso governador Elmano, que é uma pessoa militante dos direitos humanos, eu conheci ele, era muito novinho, estudante, sonhador, eu era do Ministério Público e ele ia lá defender o pessoal dele, e eu estava com ele o tempo todo. Estudante de direito, sonhador. E eu acho que nós estamos passando, eu disse no começo da minha conversa, uma quadra maravilhosa no Brasil. Lula lá e Elmano cá. Por que isso? Porque eu conheço a alma deles. Eu sei que eles estão aí. Ainda tem uma coisa, quem trabalha muito por igualdade, por liberdade, é sempre o que não presta, como se diz. Eu passo, o povo diz assim, lá vai a protetora de bandido. Como se proteger a vida fosse proteger bandido. Então, as pessoas que ainda não se percebem, eu acho, como seres humanos, apenas numa sociedade que para mim, muitas das vezes, exorbita a nossa maneira de pensar que o possuir bens materiais é tudo na vida, e se afasta como se a segurança for criar muros altos, se afasta como se segurança fosse estar dentro do carro blindado. Ela pode ter o carro blindado porque ela tem dinheiro, mas ela tem que entender que tem milhares de pessoas ao redor dela que precisam comer. E essa revolta, ela vem naturalmente. Não dá para ver numa bolha cercada. Cercada de tantos problemas Exatamente. que existem. Ou a gente constrói uma sociedade igualitária, por isso que eu falo de igualdade de direitos humanos, ou nós nunca vamos sair desse discurso. Esse discurso vai continuar. Porque não existe, se eu tivesse tempo, não existe mais desigualdade, talvez, eu não sei, como hoje ainda acontece no Brasil. Olhe, a nossa Constituição, ela é rica em igualdade. Exato. Ela fala, num dos pontos lá, da ordem econômica, que nós temos que reduzir as desigualdades regionais. Gente, o Sul... O Sul, não há nenhuma política pública... Não, isso, desculpa, mas assim, quando a senhora foi falando, me lembrei do SUS. Não há algo mais democrático em saúde pública no mundo do que o SUS do Brasil. É verdade. Mas fruto da nossa Constituição Cidadã. Pois é, já é outra conversa que a gente vai ter. Eu já estou aquela questão da desigualdade regional. Tudo vai para o sul, sudeste. Exato. Agora já tem outra região que está riquíssima, centro-oeste. Mas o norte, o pobre do nordeste fica aí a ver navios. Então, por que não se faz, já que é redução de desigualdade, por que já não se faz a migração, posso dizer, de indústrias pesadas de lá para cá para empregar o povo? O povo não está precisando de Bolsa Família. Aí reclama da Bolsa Família. Ai do pobre se não fosse a Bolsa Família. A senhora estava falando aqui do governador Elmano. E um dos objetivos do nosso governo é atrair investimentos. Tem feito várias viagens internacionais para atrair, principalmente no ramo da energia. Né, da energia que tanto a Europa como os países renovável estão querendo investir muito. E aqui o Ceará é um campo aberto para esse tipo de energia. Nós temos sol, mar, vento, temos tudo de bom. E temos um governador, eu queria agora falar do governo Elmano, porque hoje eu estou no governo Elmano. E eu queria falar, além de ter o conhecido lá para trás e conhecer a alma dele, eu gostaria de dizer que não adianta a gente querer... o crescimento é uma coisa e desenvolvimento é outra. O Elmano trabalha o desenvolvimento humano. Exato. Ele trabalha o crescimento atrair as empresas no sentido de garantir que o nosso desenvolvimento do ser humano. Trabalho, porque as pessoas não querem viver de esmola. Exato. Querem ter o seu próprio dinheirinho, querem ter o seu próprio sustento. E Elmano está certíssimo, certíssimo. Hoje eu creio, não conheço outro local, mas eu creio que uma das maiores políticas atualíssimas para minimizar a fome é esse projeto Ceará Sem Fome, que hoje não é projeto de governo, é projeto de Estado, que é uma lei que foi criada. Então, todo dia que eu vejo uma chuva cair e que eu sei que 100 mil pratos de comida está sendo colocada todo dia no estado do Ceará, eu agradeço a Deus e peço a Deus que dê muitos anos de vida para o Elmano, para que ele possa, junto com a Lia, para que eles possam continuar nessa luta. E aqueles que reclamam deveriam se passar
Deveriam passar pelo menos um mês na situação de quem está indo comer na cozinha solidária para saber o que é que significa a fome. A senhora estava falando do Ceará Sem Fome, e eu acompanhei de perto muito o Ceará Sem Fome no início e visitei várias cozinhas e vi o atendimento das pessoas. Doutora Socorro, assim, não tem como não se emocionar. Porque você, como o governador falou, nós queremos atender aquelas pessoas que inclusive estão fora do plano do cartão do Ceará Sem Fome, estão fora do Bolsa Família. Então, no Cadastro Único. É o que a gente chama do looping, né, na linguagem né, sociológica. O looping é aquelas pessoas que estão à margem de tudo. E você vê a emoção. Eu vi no Barroso, numa cozinha solidária, crianças que eu nunca imaginei que ainda existisse. Crianças sem roupa, crianças com o pé no chão, toda suja. E quando nos vê, ela corre para nos abraçar, porque às vezes é o afeto. É o carinho imenso. É o carinho imenso. Eu visitei uma comunidade chamada Favela do Sossego, que fica ali no Quitino, a senhora conhece. E um abraço para a dona Celina. O João Luiz está aqui, que acompanha a dona Celina lá. Ela tem um trabalho com crianças e eu visitei lá. Quando as crianças nos viram, elas saíram correndo, várias crianças, e pularam em cima da gente. O afeto, a falta de carinho. A carência. Carência de tudo, mas é de tudo. Então, quando você recebe um alimento daqueles, e muitos moradores em situação de rua também. Lá no Quitino Cunha, por exemplo, a dona Neném, com a liderança lá tem um trabalho junto ao FACES, que é ligado à paróquia São Pedro de São Paulo, e ela conhece cada morador em situação de rua pelo nome e o respeito que eles têm por ela. Na hora da refeição, elas conseguem atender todo mundo. Então, o Ceará Sem Fome não é só uma política de governo, é uma política de Estado e uma política de cidadania, de resgate à dignidade humana. De direitos humanos. E uma coisa que o governador e a primeira-dama, um abraço para a Lia de Freitas, e ela trabalhou comigo na Câmara Municipal, nós trabalhamos juntos, na época do mesmo mandato. Ela falou, ela tem uma ideia, que ela é muito trabalhadora, de que não adianta só levar o alimento, nós queremos casar o alimento. A senhora falou aqui do caminhão do cidadão. Tem que estar junto. Que tem já junto. Então, outras a gente está levando o caminhão do cidadão para essas comunidades, próximas cozinhas que estão fazendo trabalho social e cursos profissionalizantes. Então, muitos cursos da SPS, da Secretaria de Proteção Social, estão chegando. E aqui eu quero compartilhar com a senhora um depoimento de uma mulher na Casinha do Bem, Jacarecanga, um projetozinho social lá. Ela disse o seguinte: a gente estava lá, ela estava terminando o curso, e ela deu um depoimento que ela se emocionou. As lágrimas vieram até nos olhos dela. Ela disse: hoje a gente já vai ganhar o primeiro dinheiro, fruto do nosso... escutei isso. Nós estamos vendendo aqui para a reitoria da UFC. Eles compraram os salgados lá da Casinha do Bem. E ela está fornecendo. E ela vai ser o primeiro dinheiro. Daqui a pouco eu vou passar... A ser empreendedora. Daqui a pouco eu não preciso mais receber a quentinha, vou passar para outra pessoa que precisa mais do que eu. Olha aí. Então, a solidariedade entre os mais pobres, entre os mais humildes, como essa coisa, não, eles vão receber a quentinha, vão receber o Bolsa Família. Não. Eles têm essa consciência, eles têm essa solidariedade de pertencimento a um grupo social, a uma classe social. Ela está precisando mais do que eu, então daqui a pouco eu não vou precisar, vou passar para uma pessoa. Então, a senhora falando aqui do Ceará Sem Fome, é uma política de resgate à dignidade humana. Política fantástica, a gente se emociona. E quando você falou aí a respeito de você criar oportunidade para as pessoas, eu me recordo da Casa da Mulher Brasileira. Exato. Porque a política na SPS era Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres, Direitos Humanos e Drogas. Exatamente. E eu me recordo muito bem que lá nós temos um trabalho de criando oportunidades. As mulheres faziam o curso e saíam já com o kitzinho. E um dia, ao entregar o certificado, uma delas pediu a palavra e disse: olha, eu já fiz o primeiro corte, a primeira escova, a primeira unha, eu já multei o homem para fora que me batia todos os dias e estou alimentando meus filhos. O que eu queria era isso, era ter o conhecimento para poder me libertar. Gente, é essa. Não tem outra história bonita. A história é essa, dá a oportunidade que a pessoa vai em frente. Eu queria, a gente já está caminhando, pessoal, para o encerramento aqui, agradecer muito
a senhora ter atendido ao nosso convite. Para mim foi emocionante recebê-la, pela referência que a senhora é para todos nós. A sua geração, a geração... E aqui eu quero mencionar também o doutor Inocêncio, que foi outro grande lutador, que inclusive no relato pessoal, que uma certa vez eu presenciei, numa conversa informal com ele disse que sentiu de perto a morte, porque sequestraram ele, a polícia na época do Exército, levaram ele para uma praia e mandaram correr, sem ele saber onde estava. Ele achava que iam atirar nele. Então, foi uma geração que se dedicou pela liberdade, pela democracia e pela nossa república. Eu era colega de turma do Genuíno, da Moema Santiago e do Fabiane. Eles foram presos em sala de aula. Foi um momento muito difícil aquela época. A gente não tem tempo para contar, mas qualquer dia desse aí, quem sabe, a gente conta toda a história. Então, assim, a Secretaria de Direitos Humanos hoje faz um trabalho muito de resgate dessa memória. Você tem a comissão... Nós temos lá a comissão, hoje nós temos, eu nunca gosto de dizer números, eu tenho medo de errar, mas nós temos mais de 200 processos já pagos. Eu não me recordo bem direitinho. E a senhora falar que o Ceará é o único estado... É o único estado na Federação Brasileira que continua reconhecendo a tortura e pagando, é um valor simbólico, mas... é o reconhecimento. Valor simbólico que era de 20, passou para 30, mas que a gente não é a questão de pagar, é a questão de reconhecimento. E a gente falava aqui, antes de iniciar, já estamos encerrando, pessoal, mas sobre o Brasil, ao mesmo tempo que tem uma Constituição muito avançada, mas o Brasil tem um pecado na sua história, que não foi punir os ditadores. Claro. Você pegar todos os outros países vizinhos, a Argentina, que passou por uma ditadura terrível, a do Pinochet no Chile, que foi muito violenta, e aqui a gente lembrar de artistas, estudantes, sindicalistas que foram assassinados, fuzilados no estádio centenário de Santiago. Então, todos foram penalizados. Ditadores morreram ou presos ou em prisão domiciliar, no caso do Pinochet. E o Brasil, ninguém foi punido. Isso é lamentável. Eu creio, mas não posso te afirmar, que na época da anistia deve ter tido qualquer tipo de digamos assim, de tratativa nesse sentido, para evitar. E isso realmente enfraqueceu muito. Seria muito importante. E agora eu vi de forma atônita, que eles estão querendo ser anistiados. Eles estão com essa ideia aí de anistia. A senhora fala em anistia, no início desse ano, na posse do presidente Lula, houve uma tentativa, do ano passado, de 2023, uma tentativa, 8 de janeiro de 2023, houve uma tentativa de golpe de Estado novamente. E já estão pedindo anistia dos golpistas. Exatamente. E que está sendo agora desmontado com a revelação de depoimentos, inclusive generais. Mostrando o perigo que nós corremos, que nós estamos correndo. Exato. Não adianta essa polarização que está aí, é o que a gente tem que minimizar. A gente tem que ensinar para a nossa juventude que a coisa não é assim como estão colocando. É isso que o nosso começo da nossa conversa foi essa. Eu creio mesmo que na educação a gente possa ser um grande instrumento de mostrar aos que estão chegando o que aconteceu. Esse é nosso dilema. Exato. É o que aconteceu para não acontecer. O resgate da história para que a gente possa não repetir. Exato. Eu queria dizer que o nosso governador ele criou uma secretaria com 24 políticas públicas. E que qualquer momento desse, porque é muito tempo para falar, eu gostaria de externar aqui as políticas públicas que nós temos de direitos humanos. Inclusive, começando com 4 grandes programas de proteção à vida. Nós temos o PPCAM, PPPRO, PPDH e o PROVITA, que são programas que não deixam que as pessoas sejam sequestradas e mortas, porque o governo do Estado está lá bancando tudo isso, minimizando a violência que está aí. Dona Socorro, mais uma vez, muito obrigado. A senhora é muito gentil e uma vitalidade aos seus 80 anos e faz inveja a muitos jovens, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês estarem conosco, assistir. Possam curtir nosso canal, curtir esse episódio, se inscrever no canal Alimentando Corações. Um grande abraço e até a próxima.